Bem, esse é o segundo vídeo do Diário do Entretenimento, onde eu tento comentar rapidamente sobre o que eu assisti durante a semana. E como na semana passada eu assisti apenas uma série, que é a série Si, que está disponível no serviço de streaming da Apple TV Plus. Por conta do meu cronograma da faculdade, tá uma loucura. Eu recomendo que vocês vejam o primeiro vídeo sobre o meu diário do entretenimento, pois lá eu explico direitinho os motivos de eu tentar fazer esses vídeos semanais aqui no canal. O meu nome é Gustavo e bem-vindos ao canal Vislumbres. Sobre o que será esse vídeo? Esse vídeo ele será sobre os episódios 7 da primeira temporada da série Si até o episódio 2 da segunda temporada da série Si. Então eu sugiro que vocês assistam a série, pelo menos até o segundo episódio da segunda temporada, para que vocês possam assistir esse vídeo sem ter o perigo de pegar spoilers. Eu recomendo novamente que vocês assistam o primeiro vídeo do Diário do Entretenimento, pois lá eu explico sobre do que se trata a série. Eu dou uma bela resumida na sinopse da série, uma sinopse porca da série. Então seria interessante vocês verem aquele vídeo para vocês saberem. Para quem não assiste a série, para quem não sabe o que é a série, lá no primeiro vídeo eu explico o que é a série. Bem, esse vídeo vai ter spoilers, aí vocês estão avisados. Dito isto, vamos para o vídeo. A próxima coisa que eu queria comentar é sobre a história da série, né? Pra mim, ela continua sendo uma história super dinâmica, uma história super fluida, como eu havia comentado no vídeo anterior. Porém, aquela sensação de frenético, eu não senti mais nesses episódios que eu acompanhei nessa semana. Eu acredito que por ser os dois últimos episódios da primeira temporada e os dois últimos não, e os dois primeiros episódios da segunda temporada, eu acho que há uma necessidade de calmaria, né? Uma necessidade de ir com calma, de toda tanta coisa que aconteceu naqueles 6 primeiros episódios da primeira temporada, eu acho que a gente precisava um pouco descansar. Mas, sem ser frenético, a série ainda continua tendo as suas reviravoltas. O rumo da história ainda tem as suas voltas, que eu havia comentado no primeiro vídeo. Então, mesmo sem a gente estar toda hora agitado com o que está acontecendo na tela, a série ainda não deixa a história descansar. Ela ainda empurra a história pra frente. Eu acho isso muito bom. A história continua boa, mas eu sinto que houve uma calmaria nesses episódios que acompanhei nessa semana. Nesse momento eu vou passar a comentar sobre os personagens logo, porque eu sinto que enquanto eu comento sobre os personagens, eu vou comentando um pouco sobre o que aconteceu nesses 4 episódios. E pra mim, na minha opinião, a história da série ela se divide em duas tramas. A primeira é a trama da Magra e a segunda é a trama do Baba Voice. Eu vou começar a falar da trama da Magra. A trama da Magra, o que aconteceu com ela é que a gente descobre que ela é uma princesa. E ela é levada junto com o Jun e o Boots, eu odeio esse personagem ainda, pra procurar a família dela, né? O Baba Voice, a Honey, o Confa, a Paris. Mas descobrem que a Ryan Kane, como eu havia dito no primeiro vídeo, ela estava sendo, eu posso dizer, escravizada. Ela estava sendo escravizada naquela casa de seda. E então eles correm pra resgatar a rainha. Lá eles matam a maioria das pessoas para poder libertar a rainha. Lá eles descobrem a Magra e o Jun. Eu vou chamar ele de Jun porque eu não consigo pronunciar o nome dele. O Jun e a Magra, eles descobrem que Kinzua, que é a capital de Upaian, que é o reinado da rainha Kane, que eu descobri que o nome da rainha é Sibeth, eles descobrem que a rainha destruiu Kinzua, destruiu todo a capital, basicamente. E nisso, o Jun explica para a rainha que existiam pessoas naquele reinado, óbvio. E essas pessoas, eles eram parentes do exército da rainha que estava fora do reinado há 20 anos procurando os filhos do Jelamarel. E eu achei bem interessante, porque o Jun, basicamente, ele é devoto à família Kane, mas mesmo assim, ele percebe que a rainha ela é nada qualificada para ser rainha.
O que, na verdade, não precisava muito se esforçar muito pra ver, né? O Jun explica pra rainha que, por ela ter destruído Kinsua, com as pessoas dentro, as famílias do exército dentro do reino, não tem um porquê aquele exército seguir ela. Então, ele aconselha a Magra a pegar o lugar de rainha, né? Ela seria mais qualificada pra ser rainha. A rainha e o Boots, eles estão um passo à frente, eles entram em um complô e o Boots enfia uma faca no peito, no corpo do Jun. E naquele momento eu fiquei, pelo amor de Deus, mataram o Jun. Nessa série, eu sinto que eu só vou perceber que eu gosto do personagem quando o personagem morrer. O Jun foi ferido, né? Ele foi deixado pra morrer naquela casa de seda, pois a casa de seda foi queimada. E a Rainha Kane, ela convence a Magra a falar pro exército que o Jun resolveu se sacrificar, se suicidar, por conta de não ter conseguido lidar com os ferimentos que a rainha Kane havia sofrido enquanto ela estava sendo escrava na casa de seda. A Magra resolve ajudar a rainha Kane com essa mentira, mas com isso ela resolve falar para o exército que não existem mais bruxos, porque, querendo ou não, não faz sentido o exército da princesa perseguir a família da princesa. Não faz sentido. Então, na primeira temporada, a trama da Magra termina com o Jill morto, termina com ela e a Rainha Kane juntas, e termina com o exército procurando a Haniwa e o Konfu, não para matá-los, mas para trazer eles para perto da Magra. É assim que termina a trama da Magra. Agora, a trama do Baba Voice, eu sinto que a trama do Baba Voice no final da primeira temporada, ela é bem pequena. O Baba Voice continua levando a Haniwa e o Konfu até o Dylan Morel, até a Casa do Esclarecimento, e eles conseguem. Só que chegando lá, só é permitida a entrada da Haniwa e do Konfu. Então, o Baba Voice, a Paris e a Bow Lion, que é a Sombra, eles ficam para trás. O que acontece com o Baba Voice durante esse tempo não tem tanta coisa. Eles levam a Bow Lion para uma tribo para que ela receba tratamento, pois no caminho até a casa do Dylan Morel, ela foi ferida por uma flecha. Então eles chegam nessa tribo, pedem ajuda e a tribo concorda em deixar só a Bow Lion entrar na comunidade. E o Jason Momoa, o Baba Voice, e a Paris, eles ficam para trás e ficam perto, eles ficam próximo aonde seria a casa do Dylan Morel, para poder, não sei, para ficar por perto, né, basicamente. Então, a trama do Baba Voice no final da primeira temporada, ela é simples, ela é pequena, e dá muito bem para eu resumir em apenas isso. A próxima coisa que eu quero falar, ainda que acontece na primeira temporada, é sobre a Casa do Esclarecimento. E no primeiro vídeo do diário, eu disse que eu não sentia muita confiança no Dylan Morel. Era um personagem que não aparece muito na série, nos primeiros episódios da série, mas eu não conseguia gostar dele. Ele era um personagem que, pra mim, fazia coisas estranhas. Como eu havia dito, ele engravidou mulheres e sumia e deixava a mulher lidar com um filho que enxerga no mundo onde ninguém enxerga. Chegando na Casa do Esclarecimento, a Haniwa e o Konfu, a gente percebe que lá existe eletricidade, lá tem água, ele tem um chuveiro para onde eles tomarem banho. O Dylan Morel disse que lá a casa antes era uma prisão. Então os quartos das pessoas, eles são celas, basicamente. Mas lá tem comida, ela tem uma biblioteca enorme, onde, dizendo o Dylan Morel, reúne quase todo o conhecimento que restou da humanidade. E sobre as pessoas que moram lá, quase todas elas são filhos do Dylan Morel. Eles chegam lá, né, na Casa do Esclarecimento, percebem tudo isso que eu falei pra vocês, que lá tem eletricidade. Eles geram eletricidade através do carvão, pelo que eu entendi. Mas o Konfu, ele é um personagem que questiona muito o Dylan Morel. Ou seja, ele basicamente me representa, porque ele pergunta tudo o que eu queria saber. Ele pergunta por que ele foi embora, por que ele deixou aquelas mulheres sozinhas. O Dylan Morel disse que ele nasceu de pais cegos e ele rodou o mundo procurando pessoas igual a ele, mas não encontrou. Mas o Dylan Morel é um personagem, ele diz isso na série, ele fala que ele é o escolhido por ter nascido com a visão, o escolhido para trazer a visão de volta ao mundo. E aí eu já fiquei assim, eu odeio essa palavra escolhido, eu não gosto muito dessa palavra, o escolhido.
E o Confu questionando ele, questionando muitas coisas. Tem a cena que ele vai mostrar o carvão e ele diz que futuramente ele quer trazer uma cidade com luz, completamente com luz. E o Confu pergunta, por que luz se os cegos não vão usar essa luz? Eles não precisam dessa luz. E o Jalamaral responde que ele não está criando uma cidade para os cegos, ele está criando uma cidade para os que enxergam. Ele só vê futuro com as pessoas que enxergam. E o Confu questiona novamente. Ele pergunta, como é que ficam os cegos nessa história, né? E ele diz que os cegos não estão excluídos do mundo que ele quer criar, mas que não é a prioridade dele. Ele diz que os cegos são as aberrações e não as pessoas que enxergam. Ele diz que os costumes das pessoas no mundo da série são animalescas, são bárbaras. Ele quer criar algo evoluído, civilizado. Aquela casa parece mais um culto do que uma família, como ele diz. Aquelas crianças, eu sinto que foi feita uma lavagem cerebral. Eu acho interessante que o Kung Fu não caia nisso. O Kung Fu, ele questiona, ele nunca cai, ele questiona. Tem um momento que um dos filhos do Jalamaral tenta falar pro Kung Fu que é um tempo que ele tem que dar pra poder se acostumar com o Jalamaral. Mas se acostumar com quem? No caso da Haniwa, eu sinto que a Haniwa, ela é uma personagem que sim se sente superior aos cegos. Ela teve que esconder isso de todos, ela fica se questionando por que ela tem que esconder algo e o porquê que ela tem que se esconder de pessoas que deviam temer ela. Palavras dela, eu não tô falando nada novo. Ela mesma falou. Enfim, a trama da Casa do Esclarecimento não dura muito, ele dura apenas um episódio, porque nós descobrimos que o Jalamaral quer enviar a Haniwa para um local, para um general que nós não conhecemos ainda na primeira temporada, e ele decide deixar o Confu. Porém, o Confu ouve tudo, mas ele não consegue fazer nada, levam a Haniwa e deixam o Confu. Como o Confu ouve tudo, o Jalamaral decide executar ele, decide matar o Confu. Mas nessa hora, o Baba Voice consegue salvar o filho dele. E eles entram na Casa do Esclarecimento para poder enfrentar o Jalamaral. É uma cena muito interessante. Eu achei uma cena muito legal. Pois o Baba Voice, ele tá lutando contra o Jalamaral. O Jalamaral usa a arma de fogo. O Confu vai lá onde gera eletricidade e ele diminui alguma coisa lá que eu não entendo como funciona aquilo. E não tem mais luz. Eles ficam em completo escuro. Então o Baba Voz estava no ambiente em que ele é confortável para enfrentar as pessoas. E eu achei interessante que eles não matam o Jalamaral, mas para um personagem que diz que enxergar para ele é tudo, eu achei que foi muito bem feito o Baba Voice ter enfiado os dedos nos olhos do personagem e cegado esse homem que eu odeio no fundo do meu coração. Eu achei isso bem melhor do que ter matado esse personagem. Ele fica realmente cego. O Baba Voice consegue libertar o Confu e o Confu diz tudo para o Baba Voice. Acaba na primeira temporada com eles indo buscar a Haniwa. Bem, nessa segunda temporada é apresentado dois novos locais pra gente, que são chamados de Trivantes e Pensa. Eu acho que eu pronunciei certo esses nomes. Trivantes, ele é a cidade para onde a Haniwa foi levada. Nós percebemos que Trivantes fica numa cidade grande, pois ele é repleto de prédios. Mas como os cegos não enxergam, eu acho que eles não sabem que há prédios por ali. E tem uma cena em que uma personagem diz que eles não procuram ir para lugares muito altos, então eles realmente não se importam com aqueles prédios. E então Trivantes fica perto dessa cidade cheia de prédios, o que na minha opinião, para mim pessoalmente, eu achava que não existiam mais essas construções. Mas a série veio e mostrou que sim, há essas construções um pouco mais modernas, mas os cegos não usufruem dessas tecnologias que restou da humanidade enquanto eles enxergavam. Outro local que é nos apresentado é Pensa. Pensa é a nova capital de Opaian. A rainha Kane vai até essa cidade, essa grande cidade, e ela declara que Pensa agora é a nova capital de Opaian, que antes era Kinswa.
E Pensa é basicamente igual, um pouco igual a capital de Kinsua. Só que Kinsua era como se fosse uma represa. Pensa já não é. Pensa é outra coisa. Trivantes, pelo que deu a entender na série, eles são uma grande potência de exército. Eles são muito grandes. Eles são uma potência muito grande. Tanto que o nome do país, podemos dizer assim, é República de Trivantes. E é a cidade Trivantes. A outra coisa que a segunda temporada nos apresentou foram novos personagens. Eu vou apresentar os personagens de acordo com as tramas. Então vamos começar pela trama da Magra. A trama da Magra, como eu havia dito, eles foram para novos locais e o local escolhido foi Pensa. Lá em Pensa, há o Lord Harlan. Lord Harlan, que é interpretado pelo Tom Mason. Eu não vou lembrar, mas como sempre eu vou colocar na tela o nome do ator. E ele basicamente é um amigo de infância da Magra. Ele é o Lorde daquela cidade. E a rainha declara que aquela cidade agora é a capital. Então a rainha basicamente toma a casa dele, porque é uma das melhores casas da cidade. Fica no quarto dele e ela diz que agora é o seu novo palácio. O Lord Harlan eu sinto que ele vai ser um personagem muito envolvido em política. A trama da Magra em si é muito envolvida em política, mas eu acho que esse personagem vai ser bem mais envolvido em política. O que eu fico com um pé atrás com personagens que são muito políticos. Eu não consigo confiar nesse tipo de personagem. Mas por enquanto ele é bem observador, ele consegue sentir que há algum problema entre a Magra e a Sibeth, que é a Rainha Ken, que há algo estranho na história que elas contaram sobre o reino de Kinsua. Mas eu procuro gostar desse personagem, eu acho esse personagem bastante interessante. Também há o irmão dele, o irmão do Lord Harlan, que é o Kerrigan. Eu vou pegar uma colinha aqui porque eu não lembro o nome do ator. Ele é interpretado pelo ator Luke Humphrey. Acho que é assim que é o nome dele. Também vai estar na tela. Mas ele não aparece tanto, ele é como se fosse um alívio cômico por enquanto, mas ele ainda não tem uma grande importância na série. Quem é importante mesmo é o Lord Harlan. E por enquanto é só. Não existem novos personagens na trama da Magra. Agora na trama do Bow Voice temos também duas adições no elenco. Dois personagens novos. O primeiro personagem é o Edovoice. O Edovoice, ele é o irmão mais novo, acredito, do Baba Voice. E ele tem um ódio do irmão dele. Porque o Baba Voice matou o próprio pai. E pelo que deu a entender, o Baba Voice não era um grande irmão. Ele não tratava bem o Edovoice. Então, o Edovoice é o general em que o Jalamarel entrega a Haniwa. Ele é um grande general lá na cidade de Trivantes. E ele é bastante interessado nas pessoas que enxergam. Ah, eu já vi esquecendo. O Edovoice ele é interpretado pelo Dave Bautista, que é o ator que faz o Drax em Guardiões da Galáxia. E eu não sabia. Eu fiquei bem surpreso quando ele apareceu, eu fiquei bem feliz. E eu quero muito saber o que esse personagem vai fazer. Outro personagem novo na série é a Rain. Eu espero estar falando o nome dela certo. Ela é interpretada pela atriz. Deixa eu pegar minha colinha aqui porque eu não lembro o nome dela. Ela é interpretada pela atriz Eden Epstein. Também não sei se eu falei certo o nome dela. Ela é uma tenente importante pro The Voice. E ela é a tenente que fica vigiando a Haniwa onde ela tá presa. E a gente descobre que a Rain, ela consegue enxergar. Ela explica que ela nasceu com visão, mas ela não contou pra ninguém. Ela esconde isso de todos, até da sua própria família. Eu gostei muito dessa personagem. Eu tô bem interessada para o que ela pode fazer no futuro. E eu estou bem ansioso. Bem, a última coisa que eu quero comentar é as minhas expectativas para os próximos episódios. Nesses episódios, o Confo, a Haniwa e o Baba Voice descobrem que a Magra está viva. Então eu tô muito ansioso para esse reencontro. Quero saber como vai se dar esse reencontro deles sabendo que ela é uma princesa. No caso, o Baba Voice conseguiu salvar a Haniwa junto com o Jun. O Jun tá vivo. Quando o Jun apareceu na cela do lado do Baba Voice, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei assim, pelo amor de Deus, muito obrigado por ele estar vivo. Eu descobri que eu gosto muito desse personagem.
E o Confu, ele foi separado da Paris, pois os caçadores de bruxas, ex-caçadores de bruxas, conseguiram encontrar o Confu e a Paris aconselhou ele a ir junto com os caçadores para encontrar a sua mãe, e a Paris ficaria na floresta esperando o Balavoz com a Haniwa. Nisso, uma coisa que eu tô com muito medo é as pessoas que a Paris encontrou na floresta, pois a gente não sabe quem são, se eles são do bem, se eles são do mal, o que eles querem fazer com a Paris. Mas a última cena que eu vi dela, nesses 4 episódios que assisti, foi ela encontrando essas pessoas na floresta. Outra coisa que eu fiquei bastante feliz também nesses episódios foi que o Boots morreu. E agora a rainha Kane estava tentando engravidar do Boots para ter um filho que enxerga, mas não deu certo, a rainha, do jeito que ela é, matou o Boots e nessa hora eu fiquei obrigado, e finalmente esse personagem foi embora, eu não gostava dele. E outra coisa também que eu tô bastante ansioso pra ver nos próximos episódios é o que se vai dar a história da rainha. Porque a rainha, ela tava naquele momento de escravidão e naquele vídeo eu falei, quero saber o que vai sair daí. Se eu soubesse que a rainha ia ficar mais chata depois disso, eu preferia muito que ela tivesse morrido. Ela declara Pensa como a capital, como eu já tinha dito, mas ela diz para o povo e para as pessoas que quem destruiu o reino de Kinsua foi os Trivantes. Então, basicamente, ela está declarando guerra contra os Trivantes. E também ela afirma que ela está grávida e está esperando um filho que enxerga. Por isso, ela estava tentando engravidar do Boots. Mas nisso, as pessoas... Mas eu estou bastante ansioso também para saber o que vai se dar essa história da rainha, essa trama da mágoa, porque a rainha ela é uma pessoa muito burra. Ela é burra, ela é maluca, ela me dá raiva. O jeito que a personagem fala me dá raiva. Eu tô bastante ansioso pra saber o que vai acontecer com essa trama. Bem, ainda faltam 6 episódios pra terminar essa segunda temporada. A terceira temporada vai estrear dia 26 de agosto, se não me engano, na Apple TV Plus. E eu tô fazendo minha maratona pra poder chegar na terceira temporada e acompanhar com todo mundo. E eu estou bastante ansioso para esses próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu novamente tentei fazer um vídeo curto. E eu espero que dê um vídeo curto. Se você gostou, deixe o seu like. Comente o que você achou desses episódios que eu comentei. Do 7º episódio da primeira temporada ao 2º episódio da segunda temporada. Comente o que você achou. Se você concorda comigo, se você não concorda comigo. Quais cenas que você gostou. E... eu espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.